Enquanto Adam nadava no oceano, algo incrível aconteceu. O sol já estava alto no céu, espalhando um brilho dourado sobre as águas profundas e vastas do Oceano Pacífico. Enquanto Adam Walker avançava, braçada após braçada, em sua maratona aquática de 8 horas. A superfície do mar refletia os raios solares como pequenos espelhos cintilantes. Mas a beleza da paisagem era apenas um pano de fundo para o que ele estava realmente sentindo. Seu corpo começava a mostrar sinais de desgaste, seus braços pesavam como chumbo e cada respiração parecia mais curta do que a anterior. A exaustão se infiltrava nos músculos, como se o oceano estivesse drenando sua energia, tentando engoli-lo aos poucos. As correntes eram traiçoeiras, puxando-o em direções inesperadas, desafiando sua experiência. O frio intenso da água parecia penetrar até seus ossos, uma barreira invisível que testava sua resistência a cada movimento. Mas Adam, determinado, lutava contra a vontade crescente de parar. Ele sabia que as correntes e o frio eram inimigos de um nadador, mas também compreendia que o maior obstáculo era o próprio medo. O medo do desconhecido, do imenso oceano que se estendia ao seu redor, onde tudo podia acontecer. Já havia enfrentado mares furiosos, atravessado estreitos lendários e vencido ondas colossais, mas o Pacífico naquele dia parecia uma entidade viva, mais vasto e imponente do que jamais imaginara. No entanto, ele estava preparado para o desafio, como sempre estivera. Cada travessia era uma combinação de aventura e reverência pela força bruta da natureza. Foi então que algo mudou no ritmo das águas ao seu redor. Entre uma braçada e outra, ele percebeu um movimento atípico no canto de sua visão. A sensação foi imediata, como uma descarga de adrenalina. Seu coração disparou e o instinto de sobrevivência gritou em sua mente. Um vulto escuro, grande, movia-se de forma silenciosa, como se fizesse parte do próprio oceano. O sangue de Adam gelou ainda mais do que o frio das águas, e ele instintivamente levantou a cabeça, quebrando a superfície para tentar entender o que estava acontecendo. O silêncio do mar era perturbador. Nenhum som, exceto o de sua própria respiração ofegante, o cercava. Ele olhou ao redor, com os olhos apertados pelo reflexo do sol na água. E então, o vulto ganhou forma. A primeira coisa que Adam notou foi a silhueta inconfundível da barbatana dorsal, cortando a superfície de forma letal, movendo-se com uma precisão assustadora. Era um tubarão, e não um tubarão qualquer. Seu coração, já acelerado, parecia querer saltar do peito quando ele identificou com clareza o perfil de um grande tubarão branco. Ele era enorme, muito maior do que qualquer criatura que Adam já tinha visto tão de perto. O predador se movia com graça e poder, deslizando através das águas como se fosse o senhor absoluto daquele reino azul. Cada célula do corpo de Adam gritava para ele se afastar, nadar para longe, mas seu corpo estava paralisado entre o terror e a racionalidade. Sabia que não podia fazer movimentos bruscos. Qualquer reação errada poderia chamar a atenção do tubarão, de forma fatal. Respirando fundo, ele tentou manter a calma, mas sentia-se pequeno e indefeso. Uma simples partícula em meio à vastidão de um oceano que agora parecia seu maior inimigo. O tubarão continuava a circular a certa distância, mas Adam sabia que a qualquer momento o predador poderia se aproximar. O frio da água, antes seu principal desafio, agora parecia irrelevante diante do perigo iminente. Ele estava sozinho, a quilômetros da costa, cercado por águas profundas e pelo desconhecido. O tempo parecia se alongar, cada segundo transformado em uma eternidade de incerteza. Adam, com o coração na garganta, se manteve imóvel, esperando, torcendo para que o tubarão o ignorasse. Ele sabia que tubarões, especialmente os grandes brancos, não atacavam com frequência seres humanos. Mas naquele momento, a lógica não era suficiente para acalmar seus nervos. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que aconteceram e marcaram o mundo animal. O coração de Adam Walker disparou. O medo estava presente em cada fibra do seu ser, uma sensação que parecia dominar o ar que respirava, tomando conta de seus pensamentos. Cada nervo do seu corpo gritava para ele permanecer imóvel, para não fazer movimentos bruscos que pudessem atrair o tubarão. No entanto,
O pânico começava a se insinuar como uma onda fria invadindo sua mente, lenta e implacável. Ele havia passado anos treinando seu corpo e sua mente para manter a calma em situações extremas. Treinara para manter o foco mesmo diante dos maiores desafios que o oceano pudesse oferecer. Mas agora, ali, no vasto e inóspito Pacífico, face a face com uma das criaturas mais temidas do planeta, a fragilidade da vida humana se tornava aterrorizantemente clara. Sozinho, cercado pela imensidão do oceano, ele se sentia minúsculo. O horizonte parecia infinito, as águas sem fim. O silêncio absoluto do mar, exceto pelo som abafado de suas respirações e batidas cardíacas, tornava tudo ainda mais surreal. A superfície do mar era um espelho instável, refletindo a luz do sol em flashes irregulares. E Adam tinha a sensação de que cada segundo se estendia como uma eternidade. Sua mente estava dividida entre o medo e a determinação de sobreviver. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Abaixo dele, um movimento sutil fez a água ao redor ganhar vida. De repente, como se surgissem das próprias profundezas do oceano, um grupo de golfinhos apareceu, deslizando graciosamente ao lado de Adam. Eram rápidos, ágeis e traziam consigo uma sensação de tranquilidade que contrastava profundamente com o terror que ele havia sentido momentos antes. Seus corpos esguios, cortando a água com uma elegância que só as criaturas do mar possuem, pareciam dançar ao redor dele. Eles nadavam com sincronia perfeita, em um padrão quase coreografado, como se estivessem treinados para aquela missão. Ao longo dos anos, Adam havia lido histórias sobre golfinhos que salvavam nadadores de perigos no mar, mas nunca imaginou que estaria vivendo uma experiência como aquela. Parecia surreal, como se fosse uma cena de filme. Os golfinhos, cerca de uma dúzia, se posicionaram ao redor de Adam, como se formassem um círculo protetor. Nadavam tão perto que ele podia ouvir o som suave de seus corpos deslizando na água, o sopro de seus espiráculos a cada respiração. A presença deles era reconfortante, quase mística, como se fossem antigos guardiões do oceano que tinham vindo para protegê-lo. Por um instante, o tubarão pareceu desaparecer da mente de Adam. O foco de sua atenção mudou completamente, e ele começou a sentir uma conexão inesperada com os golfinhos. Era como se eles soubessem que ele estava em perigo e estivessem ali para mantê-lo seguro. Ele não podia explicar racionalmente o que estava acontecendo, mas seu instinto lhe dizia que, de alguma forma, ele estava sendo protegido por essas magníficas criaturas. Os golfinhos continuaram nadando ao redor dele por um longo tempo, mantendo a formação em torno de Adam, enquanto ele seguia nadando em direção ao seu objetivo. A presença do tubarão, que antes era tão ameaçadora, agora parecia distante. Os golfinhos, com sua inteligência e comportamento social complexo, pareciam dominar o ambiente, e Adam se sentiu mais confiante, sabendo que não estava mais sozinho no oceano implacável. Adam mal conseguia acreditar no que estava vendo. Seu corpo, ainda tensionado pelo medo, começou a relaxar aos poucos, como se a presença daqueles golfinhos tivesse um efeito calmante imediato. O grande tubarão branco, que minutos antes dominava seus pensamentos com a ameaça mortal, agora parecia algo distante, quase irreal. O medo que o havia paralisado foi substituído por uma sensação quase mágica, algo que ele jamais imaginara viver em uma situação tão crítica. A visão daqueles golfinhos selvagens, tão próximos e em perfeita harmonia com as águas, era surreal. Ele sempre sonhara em nadar ao lado desses animais, criaturas que, para ele, representavam a liberdade e o poder do oceano. Mas nunca, nem em seus sonhos mais ambiciosos, poderia imaginar que esse encontro aconteceria em meio a um dos momentos mais assustadores de sua vida. Era como se o oceano, que minutos antes parecia tão hostil, tivesse mudado completamente de atitude, oferecendo-lhe agora um presente raro, uma proteção inesperada. Os golfinhos continuavam a nadar ao lado de Adam, seus movimentos fluidos e sincronizados, sempre próximos o suficiente para que ele os sentisse ali, mas sem tocar diretamente nele. Pareciam saber exatamente o que estavam fazendo, como se tivessem assumido a responsabilidade de protegê-lo até que o perigo estivesse realmente longe.
Adam sentia uma conexão indescritível com aqueles animais, como se, de alguma forma, eles compreendessem sua vulnerabilidade e tivessem decidido que ele era digno de sua proteção. Aos poucos, a presença do tubarão começou a se dissolver nas profundezas escuras. Ele não o viu mais, e o terror que sentira momentos antes foi desaparecendo, substituído por uma calma que vinha do fato de que o perigo parecia ter passado. O grande predador havia desaparecido tão rápido quanto surgira, como uma sombra que se esconde quando a luz retorna. Mas os golfinhos não partiram. Eles continuaram ali, ao redor de Adam, como se soubessem que sua tarefa ainda não estava completa. Havia algo de profundo e misterioso no comportamento deles. Talvez não fosse apenas o instinto que os mantinha ali, mas uma espécie de empatia silenciosa, um reconhecimento da fragilidade humana em seu reino. Eles nadaram com Adam por um longo tempo, nunca se afastando, sempre mantendo aquele círculo invisível de proteção ao redor dele. Adam, embora ainda impactado pela adrenalina do encontro com o tubarão, começou a se concentrar no ritmo da natação novamente. Cada braçada era agora acompanhada por seus protetores, e a sensação de estar vulnerável no vasto oceano havia se transformado em algo novo. A percepção de que, mesmo em um ambiente tão hostil, havia beleza, compaixão e algo que ele não conseguia explicar. Ele não sabia quanto tempo os golfinhos permaneceriam ao seu lado, mas sentia que, enquanto estivessem ali, estava seguro. E em algum nível profundo, ele sabia que nunca mais veria o oceano da mesma forma. Durante quase uma hora, Adam nadou escoltado por seus protetores inesperados, os golfinhos que surgiram do desconhecido como guardiões silenciosos. A cada braçada que dava, o cansaço físico se tornava secundário diante da conexão inexplicável que sentia com aquelas criaturas. Eles haviam aparecido em um momento de desespero, oferecendo-lhe não apenas proteção, mas uma nova perspectiva sobre o mundo que o cercava. O oceano, que pouco antes parecia tão implacável e indiferente, agora lhe mostrava uma face de beleza e compaixão. O ritmo das braçadas de Adam era sincronizado com o movimento dos golfinhos, e ele não pôde evitar pensar no quanto a natureza é ao mesmo tempo imprevisível e surpreendente. Aqueles animais não só salvaram sua vida, afastando o perigo do tubarão, mas também lhe ofereceram algo maior e mais profundo, uma sensação renovada de esperança. Era como se o universo estivesse lhe enviando uma mensagem de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz, a beleza e a proteção, mesmo que venha de lugares inesperados. Quando os golfinhos finalmente começaram a se afastar, deslizando elegantemente para longe, em direção à vastidão azul do oceano, Adam sentiu um misto de gratidão e perda. Aquelas criaturas que por um breve momento se tornaram suas companheiras mais próximas, agora desapareciam, deixando-o novamente sozinho. No entanto, ele não estava mais vulnerável como antes. Sentia-se renovado, transformado por aquela experiência única. Eles haviam cumprido seu papel, e ele sabia que o que restava era com ele. Naquele dia, Adam não apenas superou o imenso desafio físico de cruzar o Oceano Pacífico, mas também vivenciou algo próximo a um milagre. Em meio à vastidão imprevisível do oceano, a natureza lhe mostrou sua face mais gentil, oferecendo-lhe uma proteção e um conforto que ele jamais esqueceria. O impacto daquele encontro seria levado com ele para sempre. Um lembrete de que, mesmo nas profundezas mais incertas, há algo de mágico esperando para ser descoberto. Ao emergir das águas e concluir sua travessia, Adam sabia que não era mais o mesmo. Ele havia cruzado o Pacífico não apenas como um nadador determinado, mas como alguém que fora tocado pelo mistério e pela magia do oceano. A experiência transcendeu o desafio físico, tornando-se uma jornada de transformação espiritual, algo que ele carregaria consigo para o resto de sua vida. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que aconteceram e marcaram o mundo animal.